bem-vindos ao Só Mais Uma Volta, meu cantinho na internet onde eu falo sobre a minha paixão pelas manualidades. Se você já me acompanha há algum tempo, meu nome é Laura, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui do meu lado, obrigada por me fazer companhia. Se você esbarrou com esse vídeo e não sabe muito bem do que se trata, mas gosta de tudo relacionado às artes manuais, eu te convido a ficar aqui e bater um papo comigo. E, se fizer sentido para você, quem sabe, considerar subscrever e continuar partilhando conosco e seguindo conosco nessa nossa jornada têxtil, manual, artesanal. Você escolhe. Hoje nós temos um episódio comemorativo, porque nós já somos mais de 1000. Mais de 1000 pessoas nesse canal, que é algo impensável. É um número gigante que eu nunca imaginei que eu fosse ter 1000 pessoas aí do outro lado, fora todas as outras que às vezes vêm aqui, mas que ainda não se inscrevem ao canal e que têm interesse em conversar comigo sobre esse pedacinho da minha vida que é um pedacinho que eu amo tanto. E por causa disso, eu acho que isso merece uma comemoração. Então eu já vou começar logo do começo. Eu queria muito agradecer a todo mundo que investe seu tempo me assistindo, conversando comigo pelos comentários, pelo Instagram. É muito porque torna o processo ainda maior, melhor, mais divertido, mais fértil, mais rico. E aí é muito bom. Eu faço isso aqui como um diário, mas também faço isso aqui como uma troca. E recebo tantas vezes de quem está aí do outro lado, incentivo, ideias, carinho. E acho que nesse marco que a gente alcançou aqui nesses últimos tempos, eu não tô olhando, não tô procurando números, mas marcos. A gente já teve essa conversa não tem muito tempo. Marcos são para ser celebrados. Então eu achei que eu fazia sentido e que eu queria de alguma forma retribuir. E eu pensei muito sobre isso. E eu pensei, ok, vou fazer um giveaway de FII, vou fazer um giveaway de quê? E algo que fez muito sentido pra mim foi, de repente, partilhar com vocês algo que, em vez de eu escolher uma coisa e falar assim, olha aqui, eu tenho aqui esse fio e quero dar, eu queria que o meu obrigada, minha gratidão fosse traduzida em alguma coisa que quem tá aí do outro faz muito sentido para quem tá aí do outro lado. Então, para ser assim, o que eu pensei que seria uma coisa muito interessante? Eu vou, no próximo episódio, eu vou sortear uma das pessoas que comentem esse vídeo e vou oferecer uma receita, pode ser de tricô, de crochê, preferencialmente no Ravelry, porque é a forma mais fácil. Mas se você for escolhido e não tiver acesso ao Ravelry e quiser uma outra receita no site de um designer ou algo assim, a gente tenta ver como é que faz isso. Mas eu quero oferecer uma receita. Eu acho que essa ideia, para além de ser uma forma de agradecimento, é também algo que vocês podem escolher, porque pode ser uma receita à escolha, e também é uma forma de incentivar comprando o produto de um designer ou de uma designer. E eu acho que todo mundo ganha. Então eu fiquei super empolgada com essa ideia. E então a gente vai fazer assim: qualquer comentário aqui embaixo, a não ser que você diga que não quer participar, vai ficar. Vai passar, vai se candidatar a concorrer a um sorteio que eu vou fazer num desses programas que fazem uma escolha aleatória nos comentários. E no próximo episódio eu anuncio e a gente entra em contato e eu vejo como é que eu faço chegar a receita. Você que for escolhido me diz qual é essa receita e eu compro e mando para vocês. Se por acaso a gente tiver mais do que 100 comentários aqui nesse vídeo, de repente eu faço um segundo sorteio, porque também se forem muitos comentários, eu tava aqui pensando, vai ficar
muita concorrência para uma oferta só. E aí eu sorteio então 2 receitas. E a gente vê como é que vai ser. Mas essa é a forma que eu tenho de dizer um sentido obrigado por todo mundo que partilha do seu tempo comigo e me acompanha e manda energias boas, que é sobre isso aqui que a gente para isso que a gente tá aqui. Vamos falar sobre muitas coisas hoje, então eu vou acelerar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu andei sumida nas últimas semanas, quer dizer, eu andei sumida desse formato aqui de episódio, porque, não sei se vocês viram, mas eu disponibilizei lá o nosso TC Juntos da meia, em Laço Mágico. E, gente, o vídeo deu... Vocês falaram que queriam um vídeo completo. O vídeo deu 5 horas e meia, editado. É muito tempo, mas tá lá. Quem quiser vai tecer a meia comigo do início ao fim. E eu até deixei a meia separada aqui pra falar com vocês, porque foi essa meia aqui que a gente teceu junto. É uma meia simples, em fio fingering. Esse fio aqui é o fio da Fios da Fazenda, Merino Sock, que é um fio, uma mistura de lã e nylon, e na cor Fado, que foi a cor que na altura a Mariana teceu quando eu abri a loja de fios aqui em Portugal. Ela teceu essa cor exclusiva para a loja e foi nesse fio que eu teci. Acho que fica muito giro, porque conforme você vai tecendo a meia, ele vai formando padrões aleatórios, né? Eu tenho aqui, eu teci, e aqui eu já tinha feito, tá aqui fora fora da forma, e já tá lá disponível. Eu também disponibilizei um outro vídeo que fala sobre o Long Tail Cast On e o German Twisted Cast On, as diferenças, por que que eu uso um, não uso o outro, tá tudo lá. Eu convido quem quiser tecer uma meia comigo que vá lá. Gente, assim, é despretensioso, eu já falei isso, volto a repetir, eu não sou professora de tricô. Eu teço muitas meias e muitas vezes... principalmente quando eu tinha loja e levava as meias tecidas para as feiras, todo mundo falava assim, eu sempre quis, não sei tecer, eu acho complicado. Tem muita gente, tem muitas outras pessoas muito mais qualificadas que colocam muito material aí. A minha ideia não era propriamente dar uma aula de meias, a minha ideia era partilhar com vocês como é que eu faço e de repente vocês terem companhia para tecer junto. Então a gente teceu. Entretanto, estou gravando, porque essa foi no Laço Mágico, né, no Magic Loop. Eu tô gravando agora a meia em 9-inch circulars, que são aquelas agulhas pequenininhas, não é? Que tem um cabo curtinho de 30 centímetros. E eu já até teci aqui a primeira meia, que é a que serve de modelo, é essa aqui. Tá até aqui com os marcadores, porque a outra, que é a que a gente tá tecendo junto, eu tô gravando. Então, eu uso essa aqui como modelo. Vou até colocar aqui no bloqueio. Ela é assim, também é fios da Fazenda, também é no fio sock, na cor cúmbia. Então, a primeira já tá feita. A segunda eu tô terminando de gravar. Não vai ser um vídeo completo dessa vez. Vai ser um vídeo só com os pontos principais. Porque senão, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Dá tanto trabalho editar. A única coisa... a única coisa... Eu gravei, eu já tinha gravado tudo na mesma. Tava gravado. Foi muito interessante pra ver quanto tempo eu levo pra fazer uma meia. Que eu nunca tinha contado quanto tempo eu levo pra fazer uma meia. Claro que gravando é sempre mais... Tem mais condicionalismos, né? Então a gente... Não sei se eu estiver tricotando assim à vontade, se eu não levaria menos tempo. Mas tive uma ideia mais ou menos de quanto tempo eu levo pra fazer um pé de meia, porque eu gravei, né? Todo. Esse outro, eu vou gravar só os principais pedaços, até para não ficar muito maçante. E quem quiser assistir o completo de cada parte, pode fazer sempre referência ao vídeo do Magic Loop, que ele lá tá completinho. E a minha ideia é, depois que eu terminar de tecer essa e disponibilizar, gravar também uma meia com as 5 agulhas, com as deep ends. E aí, depois,
A gente pode até comparar essas três meias e conversar um pouquinho sobre os prós, os contras, e faz muito sentido, porque tem pessoas que são mais habituadas, se habituam melhor com uma forma, outras com outra, e aí dessa forma eu acho que a gente atende a todo mundo que queira tecer meia junto comigo. E quem sabe, tava aqui pensando, né? Quem sabe vocês não. Pra quem nunca fez, vai fazer pela primeira vez, ou pra quem precisa do incentivo pra tecer, vocês já não começam a pensar nos presentinhos de Natal de vocês, porque eu adoro dar meias no Natal para as pessoas que eu gosto. Acho que meia é algo fácil, que não fica muito caro, que é portátil, eu posso levar para qualquer lugar, eu posso brincar com as cores, é fácil de oferecer. Para pessoa que recebe também, bom, eu já falei sobre tudo isso, como eu amo meias, como eu amo dar meias, como eu amo fazer meias. Por isso, assim, quem sabe vocês já não vão começando, gente, já tá em agosto, gente, vocês já vão começando a pensar nos presentinhos de Natal. Eu tô pensando aqui, depois que eu gravar todos esses episódios, quem sabe a gente não faz todos os episódios que eu aparecer aqui uma meia diferente, a gente conversa sobre uma meia diferente que eu vou tecer, porque eu vou tecer para dar de presente para as pessoas que eu mais amo, que acho que valem a pena esse investimento de tempo, e vocês não fazem o mesmo aí do outro lado. Uma ideia. Só pra... Para além disso, eu tenho um outro objeto terminado, que foi uma mantinha de bebê, de crochê. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei lá um ponto. De vez em quando eu posto uns reels pequenininhos sobre pontos. Tipo, como fazer, assim, só demonstrando. Por quê? Eu queria fazer uma manta. Tem uma pessoa muito querida que vai ganhar o bebê agora. E eu queria fazer muito uma manta, até porque já é o segundo bebê. E pro primeiro filho, eu tinha feito uma manta. E eu sou totalmente a favor de tratar os irmãos com equidade. Então, se eu dei pra um, tinha que fazer pro outro. Agora é uma menina. Antes era um rapazinho, agora é uma menina. E eu pensei assim, eu quero fazer uma manta, mas eu queria fazer uma coisa diferente. O outro, eu até usei uma receita. Nesse, eu tinha uma ideia na cabeça, eu queria fazer uma mantinha com corações, mas eu não tinha receita. Então eu descobri esse ponto e partilhei com vocês lá no Instagram como é que faz o ponto e resolvi criar uma manta da minha cabeça usando esse ponto. Então a manta está aqui. Olha, gente, que coisa fofa! E aí, o que eu fiz? O ponto que eu partilhei com vocês no Instagram foi esse ponto aqui, que é um coraçãozinho. E depois eu fui montando a manta, intercalando os corações. Fiz só os corações na barra e depois fiz a borda aqui. Esse fio é um fio 100% acrílico. Para quem me acompanha aqui, há um tempo atrás, não tem muito tempo, eu fiz uma manta em crochê, toda de círculos, assim, uma manta muito, muito bonita. Eu vou deixar uma foto aqui. E eu comprei muito fio. Eu comprei fio para manta que sobrou, por exemplo, esse begezinho, esse salmão, o rosa. Eu acho que só o branco é que não era da manta. Ou era também? Era também. Ou seja, todas as cores que estão aqui fizeram parte daquela manta. Eu tenho quase certeza. E sobrou muito fio. Então eu aproveitei aquele fio. Acrílico é bom para novas mamães, porque isso aqui vai à máquina. Não tem grandes problemas com tem que lavar a mão, vai encolher. Fiz. Aproveitei a sobra do fio que eu tinha. É mesmo uma mantinha pequenininha, daquelas de cobrir o carrinho, sabe? Não é nada muito grande. Ela deve ter para aí uns 80 por 60, talvez, ou 80 por 65 centímetros. Ela não é muito grande. Mas, uma vez tendo o ponto, você monta do tamanho que você quiser. Não existe uma receita, porque, como eu disse, fui eu que pensei da minha cabeça. Não pretendo escrever receita, longe de mim. A única coisa que eu pensei foi, se fizer sentido pra vocês, vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de como é que eu fiz essa manta no passo a passo. E aí vocês podem fazer igual, ou vocês podem se inspirar nessa manta. Se isso fizer sentido pra vocês, por favor, comentem aqui embaixo. Porque aí se eu achar que faz sentido pra alguém, eu gravo, faço uma nova mantinha e gravo como é que eu fiz, tá? Mas é essa aqui. É a manta, ficou muito bonitinha e já vai, em breve, seguir destino para o dono.
outra coisa que eu tenho... Esses são os meus objetos finalizados, assim. Finalizados, meio, porque aquela meia ali ainda tá sendo construída, mas que estão prontos, que eu podia mostrar aqui que estão finalizados. Tenho também outros 2 projetos que estão nas minhas agulhas. Na verdade, um já saiu, mas ainda não tá finalizado, falta arrematar. Mas que até vou começar por esse, que é essa blusinha que eu fiz da Lily Kate Friends. Vou colocar aqui uma foto. A blusa é exatamente igual a dela, tá? As cores. O fio não, mas as cores sim. E eu... Já não é a primeira vez que eu teço uma peça da Lily Kate Friends e eu adoro as peças dela, porque essa designer é completamente detalhista, assim. Ela é do nível de... As receitas dela são do nível de detalhe, e não só na escrita da receita, mas a atenção dela ao detalhe na construção das peças é algo que, na minha forma de ver, faz muita diferença. Torna uma peça quase que um objeto... torna a receita quase uma peça de alfaiataria, assim, porque ela tem muita atenção à construção da manga, ela faz short rows, ela tem atenção, por exemplo, aqui, essa gola. A gola, ela começa, ela tá aqui, já tá tecida, mas ela é uma gola, como tá feito aqui na manguinha, eu tenho uma manga que ainda não tá feita, você começa no branco, nesse caso aqui, tece, depois passa pro azul. E isso aqui vai dobrar, eu vou coser por dentro, e ela vai ficar só esse detalhezinho assim em branco na manga, que é o que eu já fiz aqui desse lado, ó, essa manga que já tá, não tá arrematada, mas já tá cozida, tá vendo? E fica só esse detalhezinho aqui em branco do lado de fora, que foi o que aconteceu na gola, tá vendo? São muitos detalhes. O raglan, ela fez umas laçadas aqui, ó, que fazem com que você fique com esse acabamento, e o raglan fica com esse detalhe, como se fossem uns eyelets, né? Como se fossem umas laçadas assim, uns buraquinhos, e que seguem também aqui, olha, na lateral da blusa, aqui do lado. Então, assim, a blusa é toda cheia de detalhes, chama-se Movement Tee, da Lily Kate Friends. Eu fiz exatamente nas cores que ela usou, porque eu adoro azul. Mas, e azul com branco eu acho que é super elegante, e não tenho nada nessa cor, queria. Isso aqui com uma calça branca. Ah, pá, já pensei muito nisso e falta pra mim, então, coser aqui essa manga, arrematar esses fios, arrematar os fios, estão aqui embaixo. E ela tá pronta, quem sabe na próxima vez eu já venho com ela vestida. E essa blusa é feita em... No meu caso, foi feita em... Gente, não me lembro. Mas eu acho que ela foi feita em fio Musa DK. Lã. 100% lã. DK. Mas eu confirmo essa informação e deixo aqui, e deixo também aqui nas notas desse vídeo. Mas depois eu confirmo. Agora, gente, isso aqui é um fio DK, em lã. Qualquer fio DK. Ou até mesmo em fio de algodão, acho que também ficaria muito bonitinho. Eu não sei qual é o fio que ela usou na peça dela original, mas também posso depois dizer pra vocês. Eu confirmo essas informações todas, deixo aqui do lado e coloco nos comentários desse vídeo. Outra peça que eu tenho pra mostrar pra vocês, que é uma peça que eu já falei, mas antes estava só nos novelos, eu já comecei e tá nas minhas agulhas, é o chale rosinhas da Filipa Carneiro, da Filipa Neonoy, que foi o TJ Santo Antônio, da Rosários 4 com a Filipa Carneiro, que o meu tá assim. Já fiz aqui a barra. O meu tá tecido nos fios da Rosários 4, que eram sugeridos para essa peça, que é o fio Alfama nas cores, no meu caso, 5, 47 e 49, que são essas cores sólidas. E depois esse aqui, que é o fio Marvila, que é o fio colorido, que o meu é a cor 125. Então eu já tenho aqui, eu já tô na terceira parte, aquilo foi
foi sendo liberado em partes. Eu tô na terceira parte. Então eu já fiz aqui e o meu tá ficando desse jeito. Esse fio é um fio 100% linho, da Rosários 4. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá sendo um prazer fazer essas rosinhas. Eu tô super... As rosinhas são esses pontinhos aqui. As rosinhas de Portugal. Mas eu tô adorando tecer isso aqui. Mas eu cheguei à conclusão de que, muito embora eu adore o produto final, que é até a peça em linho, não adianta, eu detesto tecer em linho. Eu detesto. Não acho nada prazeroso. Não adianta. E não é porque... Não é esse linho, não. É qualquer linho. Eu já testei linhos de outras marcas. Não gosto. Eu gosto do produto final, mas não acho um processo muito, muito prazeroso. Prefiro mil vezes tecer com algodão ou com lã. Ou com uma mistura de linho com outra coisa. Mas o linho puro, assim, não acho nada prazeroso. Mas, assim, eu tô adorando tecer essa peça. Muito bem escrita, como sempre, como as peças da Filipa Carneiro. Tem vídeos de apoio, ela tece junto. Agora, eu não sei o que aconteceu com o meu Charlie, que assim, ela põe lá na receita as numerações, né? No final de cada bloco tem lá o número de pontos. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas o meu número de pontos não bate com os dela há muito tempo. Acho que desde da primeira parte dessa receita. Eu não sei o que eu fiz aqui, se eu inventei um ponto, se eu comi um ponto. Os meus números eu acho que estão menores do que os dela, do que deveriam ser. Mas eu decidi que eu vou conviver com isso, que eu não vou desmanchar. Gente, tem muito trabalho aqui. Aí, assim, eu gosto muito da forma como ela vai intercalando as cores, tá vendo? Ela tá aqui com esse bloco das rosinhas, aí depois ela vai e faz tipo uma mistura dos dois fios, depois passa pro fio colorido. Então, assim, tô gostando muito, só que acho que vai ficar super giro. Olha só, vai ficar lindo quando ele estiver pronto. Vai ficar muito lindo, só que eu não gosto nada, nada, nada de tecer com linho. Mais uma vez, a receita... E não é o problema do linho. Adoro as cores que eu escolhi. Foram, assim, a sorte, porque, na verdade, eu escolhi a distância. Eu comprei esses fios na Talica e ela me ajudou a escolher as cores, assim. Então, eu fui vendo fotos. A gente sabe que foto, por melhor que seja tirada, nunca reflete exatamente a cor do fio quando ele chega. Mas eu fiquei super satisfeita com as cores que eu escolhi. E acho que vai ficar mesmo muito bonito, só que eu não sei como é que vai ser. Eu tô assumindo essa diferença, eu ainda não vi a quarta parte pra ver o que acontece, mas eu quero acreditar que até o final, essa diferença de pontos, eu vou conseguir me haver com isso até o final. Não sei, espero, né? Porque senão, não sei. E aí, pra acabar, eu tenho uma outra coisa que eu queria partilhar com vocês, que é... Eu tenho muitas sobras de fio. Eu teço muita meia, tudo que eu teço sempre sobra muito fio. Não sei o que acontece. E eu tenho sacos de projetos, cheios daquelas bolinhas, né, de sobra de fio. Minha mãe, quando esteve aqui ano passado, até falou assim, tinha uns que estavam até meio embolados, porque depois, por mais arrumadinho que você deixe, se você movimenta muito, aquilo começa a enrolar, né? Aí minha mãe falou assim, daqui que eu vou organizar isso aqui pra você. Aí minha mãe deixou tudo arrumadinho, assim, umas bolinhas, todas bonitinhas, perfeitinhas. E eu pensei assim, se eu não usar isso, isto vai voltar a embolar tudo, eu não vou fazer isso. Então, o que eu resolvi? Eu sei que tem muitas receitas por aí de mantas com quadradinhos de sobra, meias feitas de sobras, riscas, manta com listras, né? E eu pensei em fazer uma manta assim, de quadradinhos Mas depois, vocês sabem, eu amo tricô, mas vocês sabem também que a minha inspiração maior sempre foi minha avó, e minha avó era uma embora ela soubesse fazer tudo, ela era uma crocheteira de mão cheia. E o crochê, pra mim, sempre é esse elo de ligação com a vovó. Então, eu queria fazer uma manta em crochê e usar essas sobras. E eu tô há muito tempo, não tava procurando por isso. Mas, de repente, eu tava mexendo um dia desses no meu telefone e olhando no Instagram e apareceu pra mim
uma colcha, que não é quadradinhos da vovó, que eu até pensei assim, vou usar esses fios e vou fazer uma colcha de quadradinhos da vovó. Mas era uma colcha que tem, sim, aquela ideia dos quadradinhos da vovó, mas não é. São hexágonos que utiliza, faz uns círculos e depois utiliza esses círculos para fazer uma manta que eu vou colocar aqui, que é acho que é Nautical Crochet. E ainda por cima a receita era gratuita. Aí você precisava só mandar um DM pra ela. Quando eu vi a foto, era do tipo, essa receita é gratuita, envia-me uma mensagem e eu mando a receita pra você. E eu mandei o DM e ela me mandou a receita por mensagem privada. E a colcha é linda, vocês vão ver aqui. E ela leva vários círculos de crochê de várias cores, depois aquilo tudo é reunido em formatos de hexágonos e você monta a colcha. Então eu comecei, né, gente? Pensei assim, vou pegar as minhas sobrinhas, aquilo é suposto ser feito em DK, e eu achei isso perfeito, porque assim eu uso todas as minhas sobras, porque eu uso as minhas sobras de DK, teve vários projetos que eu usei em DK e que eu tenho sobras, e uso as minhas sobras de fingering, basta eu crochetar o fio duplo, que o fio duplo do fingering vira um DK. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei ainda não tenho as pontas arrematadas, tá? Mas eu comecei pelas sobras das minhas meias que eu teci. Eu tinha a sobra, esses círculos de fio fingering tecido duplo levam em média 13, os meus, numa agulha de crochê de 4 milímetros, levam em média 13 gramas de fio, tá? Então eu usei, já fiz até, dessa cor aqui eu já fiz 2, que foi o que deu pra fazer com a sobra do fio que eu tinha. Depois, eu tinha uma sobra de fio fingering também, nessa cor vermelha, que foi aqui tá aparecendo mais um rosado, mas ele é um vermelho, que foi um chale que eu teci, isso é fios da fazenda, fingering. Foi um chale que eu teci há muito tempo, eu vou colocar aqui se eu encontrar a foto, que foi um chale que eu teci quando eu ainda tinha loja, para o Barcelona Knits, que a gente tinha um stand da Fios da Fazenda com a bizaria lá no Barcelona Knits. E eu teci aquele chale na época e usei, e sobrou fio, então eu fiz aqui, ó, tenho aqui, e que também é um fio fingering crochetado duplo, e fiz também esse azul, esse sim é fio DK, tecido sozinho, né, crochetado sozinho, que também é fios da fazenda. Isso aqui foi um casaquinho de bebê que eu fiz, da Agasalhos e Bugalhos, pra dar pra uma amiga que teve bebê e sobrou fio, a beça. E eu tinha aqui, então eu fiz esses quadradinhos. E a minha ideia é essa, eu vou separar tudo que eu tenho de restinho. Se eu não tiver... e esses de DK dão mais ou menos 10 gramas de fio, porque ele fica mais abertinho. Se você reparar aqui, ó, ele fica um pouquinho mais... Eles têm o mesmo tamanho, tá? Eles têm exatamente o mesmo tamanho. A diferença é muito pouca, o azul é levemente menor, assim, 1 milímetro, tá? Mas, para além de ser 1 milímetro menor, ele é um pouquinho menos fofinho, menos fechada a trama. Então ele leva um pouquinho menos de fio. Mas no final das contas, quando eu montar a colcha, isso eu consigo comatar essas diferenças. E depois, quando eu tenho menos fio do que 10 gramas, eu vou fazer de repente eu vou fazer o círculo coloridinho. Vou fazer o miolinho de uma cor, depois faço uma carreira de uma cor e termino... Isso aqui leva 4 carreiras cada círculo. É o círculo e depois mais 3 carreiras. Gente, acho que vai ficar linda e é uma ótima forma de usar os nossos restinhos de fio. E eu acho que hoje... Eu falei muito rápido, eu acho, porque eu falei muita coisa e pronto. Mas tava com fala reprimida aqui, gente. Muito tempo sem vir falar com vocês, tá vendo?
Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando, se estiverem aqui no Hemisfério Norte, estejam aproveitando bem o verão, as férias, para quem tá de férias. Se vocês estiverem no Hemisfério Sul, que vocês estejam aproveitando muito bem o inverno e o frio e tudo que essa época do ano engloba, não é? Tecer, ficar aconchegado com uma mantinha, tomando um chazinho quente, uma bebida quente, que vocês estejam aproveitando a vida nessas pequenas coisas, porque faz toda a diferença, e que vocês sejam sempre felizes. Muito obrigada por esses gestos de carinho que todas as vezes que eu coloco um vídeo aqui vocês mandam nessa direção, todos os comentários, todos os gostos, por todos vocês que subscreveram. Se vocês ainda não subscreveram e estão considerando essa possibilidade, façam porque esse grupo está crescendo e é um grupo muito rico de partilha. Isso também me incentiva a continuar colocando material aqui para vocês, porque às vezes é um tempinho bem passado para quem tá do outro lado. Eu sei porque eu assisto muitos podcasts, tanto no YouTube como desses de áudio, quando às vezes eu tô fazendo as minhas, quando eu tô tecendo, quando eu tô conduzindo, eu ouço muita coisa, quando eu tô fazendo as minhas tarefas de casa. Muitas vezes é uma companhia e fico feliz que eu também possa ser uma companhia para quem tá aí do outro lado. Por isso, muito obrigada. Não se esqueçam de comentar nesse vídeo para poder se habilitar ao sorteio da receita. Boa sorte e nos vemos em breve. Sejam felizes. Beijo grande.